Então, muito bem. Para finalizar o capítulo 5, hoje a gente vai falar sobre a expansão multipolar, tá certo? Então, 5.4.3 é a expansão multipolar do potencial vetor. Bom, eu vou fazer em todos os detalhes aqui possível que eu conseguir para que a gente consiga todos juntos deduzir aí o momento de dipolo, o momento de quadrupolo e assim por diante, tá certo? Bom, como é que a gente começa a calcular essa expansão multipolar? A ideia de calcular uma expansão multipolar é você aproximar a fórmula, no caso aqui do potencial vetor, considerando regiões que são distantes de uma certa distribuição de corrente, tá certo? Então, suponha que você tem uma configuração de corrente num circuito fechado aqui, passando aqui uma certa corrente I, cargas aí com uma certa velocidade V. Você define aqui o seu centro aqui, por exemplo, o seu eixo de coordenadas, e aí você então quer calcular o seu potencial numa certa posição aqui, R. Onde esse R é muito maior do que a distância de um elemento aqui. Vamos pegar um elemento aqui, dl aqui de carga. Então esse elemento está a uma distância R', de forma que você tem aqui uma distância R, que é o nosso R estilizado aqui, que é igual a R menos R'. Certo? Então, a ideia é você procurar uma aproximação para o potencial vetor em regiões onde o R é muito maior do que o R'. Então, é isso que nós queremos deduzir. Então, na vez da gente ter a expressão fechada lá, a gente quer uma aproximação, quer uma relação aproximada para o potencial vetor. Então, essa é a ideia da expansão multipolar. Escrever o potencial de forma de uma série de potência, tá certo? Onde o R é muito maior do que o R'. Muito bem. Bom, qual que é a expressão do potencial vetor, então? Já que a gente está querendo calcular a expansão multipolar, a gente começa com a expressão que a gente já deduziu do potencial vetor. Então, só para recordar, né, a gente tinha que o B é igual ao rotacional de A. Nós temos, então, que o rotacional de B é igual ao rotacional do rotacional de A, que pode ser escrito como o gradiente do divergente menos o laplaciano do A. E o rotacional de B, nós já vimos né, é μ0J. Aí, como a gente já viu nas aulas passadas, a gente tem liberdade para escolher o A de tal maneira que o divergente de A é igual a zero. Você sempre pode escolher um A de tal maneira que o divergente dele seja igual a zero, de forma então que você tem que o laplaciano de A é igual a μ0J. Ok? Resolver esse problema é análogo ao que a gente já resolveu da equação de Poisson. Se você se lembrar, você tem que divergente de E é igual a ρ sobre ε0, que por sua vez é igual a menos o laplaciano do potencial, tá certo? Então daqui você tem uma equação análoga a essa aqui, que é o
laplaciano do potencial é igual a... Aqui tem um menos, aqui não pode esquecer, né? Menos, ops. Tá, tem um menos porque tem esse menos aqui, ó. Então aqui tem menos, e aqui você tem também menos ρ sobre ε0. Então, como a gente sabe resolver essa, a gente sabe a solução dessa aqui, a gente já conhece, que é a equação do potencial, né? Da equação de Poisson, você tem que ρ, é psi, aliás, é 1 sobre 4π ε0, integral de ρ sobre r dv', isso é o potencial. Aqui você tem análogo, sendo uma equação de Poisson para cada componente. Você tem uma AX, JX, AY, JY, AZ, JZ, e a solução é similar a essa aqui. Então, essas relações aí nos levam, então, ao potencial vetor, que a gente já calculou, só estou refazendo aqui, que vale, então, μ0 sobre 4π, integral de J de R' sobre R dv'. Tá certo? Isso aqui, no caso, uma densidade volumétrica de carga, tá certo? Para uma densidade linear, né, por causa de uma linha, que é o nosso caso aqui, a gente tem que o nosso potencial vetor A de R é igual, então, a μ0 sobre 4π, uma integral de I dl' sobre R. Certo? Então, é essa expressão aqui que nós vamos utilizar aqui para calcular a nossa expansão multipolar. No caso, a gente está trabalhando no circuito fechado aqui, então essa integral aqui vai ser uma integral do circuito fechado. Certo? Então isso aqui foi o que a gente já mostrou nas aulas passadas, e é a partir dela que nós vamos deduzir a expansão multipolar. Então qual que é o objetivo? O objetivo é fazer uma expansão desse R aqui, tá certo? A gente vai expandir esse R, porque esse R nada mais é do que R menos R', certo? Nosso módulo de R aqui, ó, ao quadrado, ele é igual ao módulo de R menos R' ao quadrado, certo? E o que a gente quer fazer aqui é aproximar essa expressão aqui, essa distância ao quadrado, para situações em que o R é muito maior do que o R'. Então esse é um procedimento padrão, canônico, a gente faz toda hora que a gente for fazer expansão multipolar, é isso que a gente faz, toda hora. Então como é que você faz? Bom, primeiro passo, módulo ao quadrado, então nada mais é do que R menos R' escalar R menos R'. Isso me dá o módulo ao quadrado. Se você fizer a distributiva da produto escalar, você vai ter módulo de R ao quadrado mais módulo de R' ao quadrado menos 2 vezes R escalar com R'. Certo? R escalar com R' também é comum a gente escrever em termos dos módulos, fica 2 módulo de R, módulo de R', cosseno do ângulo entre eles. Certo? Então tem aqui um ângulo θ aqui, ó, entre eles. Tá certo? Ou podemos chamar de θ' também, porque ele vai variando à medida que o R' vai mudando, né? Então θ'. Bom, o que a gente quer fazer é uma expansão, tá certo? Então, como é que a gente vai pegar e vai fazer um limite onde esse cara é muito maior que esse aqui para poder expandir? Então, a ideia é você olhar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. E tentar reescrevê-la de uma maneira conveniente, tá certo? E não é muito difícil, depois que você tem a prática, obviamente, de você entender o que você tem que fazer aqui. Então, a ideia
Veja, o R é que tem que ser muito maior do que o R', certo? Então você quer que de alguma maneira o R esteja dividindo aqui o R', tá certo? Por quê? Porque daí quando ele vira muito grande, esse cara tende a zero, tá certo? É isso que é a ideia. Então o que você faz? Você põe o R ao quadrado em evidência. Então, a ideia é que você escreveu o módulo de R ao quadrado como sendo módulo de R ao quadrado, que multiplica então 1 mais módulo de R' sobre o módulo de R ao quadrado, menos 2 vezes módulo de R' sobre módulo de R que multiplica o cosseno de θ'. Certo? Note que aqui já tinha um R, né? Por isso que só apareceu um aqui. Cancelou, né? Quando eu peguei. E se eu fizesse multiplicar essa distributiva, eu vou ter R ao quadrado, que está aqui. Aí esse R ao quadrado cancela com esse R ao quadrado, vai dar R' ao quadrado, que está aqui. Esse R ao quadrado cancela com um deles, vai ficar R' duas vezes, cosseno de θ'. 2R, R', cosseno de θ'. Então, está aqui a expressão. Então, esse termo que está entre colchetes aqui, ó, que é o que a gente vai pegar e expandir, tá certo? Por quê? Porque se você se atentar agora, ó, o R é muito maior que o R'. O R é muito maior que o R'. Então, esse número aqui, ó, que eu vou colocar em verde aqui, ó, esse número aqui, ó, é um número muito menor que 1, tá certo? Ou seja, muito menor que esse cara aqui. Então, no fundo, eu tenho 1 mais epsilon, tá certo? E aí eu consigo expandir isso em séries, tá certo? Porque eu tenho 1 mais epsilon levado aqui uma potência, quando eu tomar a raiz aqui e tudo mais. Então, eu tenho e consigo expandir isso aí numa série. Tá claro? Por quê? Porque o cosseno varia o número entre 0 e 1. É entre menos 1 e 1. O 2 está aqui. Então, você vai ter um número que é muito pequeno, multiplicando por isso aqui vai dar um número muito pequeno. Isso aqui tudo é 1 mais um certo número pequeno aí. Tá certo? Então, se você se atentar, você pode escrever aqui o R como sendo, que é exatamente o termo que aparece aqui, ó, como sendo o quê? O meu R usual ali, modo, que multiplica 1 mais epsilon elevado ao meio. Onde quem é meu epsilon? Onde epsilon é igual a R' sobre R, que multiplica R' sobre R menos 2 cosseno de θ'. Tá certo? Ó, exatamente isso. Fica R' ao quadrado sobre R ao quadrado, que está aqui, menos 2 R' sobre R cosseno de θ', que está aqui. Então, isso aqui é meu epsilon, então isso aqui está tudo certinho, tudo bonitinho. Tá certo? Novamente, note que para R muito maior que R', esse número epsilon aqui, ele é muito menor que 1. Tá certo? E aí, então, a gente faz a expansão. É isso que nos convida a fazer a expansão binomial, tá certo? Então, o termo que aparece aqui é 1 sobre R, 1 sobre R, nada mais é, então, do que 1 sobre R, que multiplica 1 mais epsilon elevado a menos 1 meio. Simplesmente invertir os dois lados da expressão, tá certo? Invertir esse lado e invertir esse lado aqui da expressão. Agora a gente vem com a expansão binomial. A ideia é você expandir 1 mais epsilon elevado a menos meio, visto que epsilon é muito menor que 1, como sendo 1 menos 1 meio de epsilon, mais
3/8 de epsilon ao quadrado menos 5/16 epsilon ao cubo mais e assim por diante. Então está aí a nossa expansão binomial. Dessa maneira, a gente consegue escrever 1 sobre R como 1 sobre o R usual, que multiplica exatamente o que está ali. 1 menos 1/2 de epsilon mais 3/8 de epsilon ao quadrado menos 5/16 de epsilon ao cubo e assim por diante. Tá certo? Substituindo o epsilon agora, que está aqui, ó, a gente então tira aqui, 1 sobre R é igual, então, ao meu 1 sobre R. Aí vem 1 menos 1/2 do epsilon. Então, R' sobre R, R' sobre R, menos 2 cosseno de θ'. Mais 3/8 de R' sobre R ao quadrado, R' sobre R, menos 2 cosseno de θ'. Isso aqui ao quadrado. Menos 5/16 R' sobre R ao cubo, que multiplica R' sobre R, menos 2 cosseno de θ' ao cubo, mais os outros termos. Isso tudo é o 1 sobre R, que é o que aparece aqui na expressão, aqui, ó, 1 sobre R. Certo? Muito bem. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu só vou reunir as potências aqui de R' sobre R. Então, reunindo aqui. R' sobre R, obtemos finalmente que 1 sobre R tá o meu 1 sobre R. Agora eu só vou reagrupar aqui, ó, o R' sobre R, tá? Então o que eu vou ter aqui, ó? R' sobre R, que multiplica o quê? Cosseno de θ'. Esse é o primeiro termo, ó, tá vendo? R' sobre R, 2 cancela com 2, vezes cosseno de θ'. Tá certo? Opa, faltou 1, né? Obviamente o primeiro é o 1. Então, deixa eu apagar. O 1, né? Agora sim. Mais por quê? Porque tem um menos aqui, tem um menos aqui, tá certo? R' sobre R, cosseno de θ'. Mais, agora o termo que depende de R' ao quadrado. Quem que é? Você tem esse termo aqui, primeiro, que é 1/2 basicamente, e você tem esse termo aqui, ó, esse vezes esse. Então, ó, o termo que multiplica R' sobre R ao quadrado, vê se está certo. Você tem esse primeiro aqui, que é menos 1/2. Eu vou pôr aqui primeiro, ó, menos 1/2. E você tem esse termo aqui, ó, que é esse objeto que multiplica esse. Tá certo? Então, o que vai dar? Ao quadrado e tudo mais,
Note que esse objeto aqui está ao quadrado, então vai ficar basicamente 3/2 cosseno ao quadrado de θ'. E mais termos de ordem superior, que você pode ir separando. Perfeito? O 3/2 aqui é porque eu coloquei para dentro do quadrado aqui, tá? Por isso que aparece um 3/2 aqui. Porque na realidade o 2 aqui é raiz de 2 elevado a 3/2, quando você faz as contas vai dar os 3/2 aqui certinho. Porque o 2 é 2 elevado ao cubo, tá certo? Então quando eu jogar aqui para dentro, já tem um quadrado aqui, fica 2 vezes 2. Cancela, aí cancela um dos dois e sobra 3/2. Faz as contas aí que você vai ver que tá certinho. Então esse aqui, ó, é a expansão basicamente que a gente precisa fazer. Agora a ideia é substituir na expressão do meu potencial vetor. Então o potencial vetor finalmente pode ser escrito então, só reescrevendo o potencial vetor aqui, A de R é igual a μ0 I sobre 4π, integral de 1 sobre R dl', vou substituir o meu 1 sobre R aqui. De forma que o meu potencial agora ele pode ser escrito então como A de R é igual a μ0I sobre 4π, que multiplica aqui. Então, ó, onde tem esse objeto aqui, aqui é 1 sobre R, né? O R é o R estilizado aqui, né? Certo? É esse R aqui. É nele que eu estou integrando. Lembre-se que ó, essa integral aqui é dl' e o meu R é R menos R', certo? Quem não sai da integral aqui é o R'. O R não está sendo integrado, tá certo? É constante. Tá aqui, ó. O meu R é um valor constante que vai da origem até onde eu quero calcular o potencial. Quem fica variando aqui, ó, durante a trajetória toda é o R', certo? Então, substituindo aqui 1 sobre R por essa expressão aqui, esse 1 sobre R eu posso pôr para fora da integral, certo? Porque esse R é a distância do centro até a posição onde eu quero calcular o potencial. Então vai ficar aqui 1 sobre R integral de dl' mais, agora tem aqui ó, 1 sobre R mais vezes 1 sobre R, 1 sobre R ao quadrado, integral R', cosseno de θ', dl', mais, tenho 1 sobre R ao cubo, 1 sobre R ao cubo. Aí tem aqui integral, aí vai ficar aqui um R' ao quadrado, que multiplica 3/2 cosseno de θ' menos 1/2 e assim por diante. Ah, é o cosseno ao quadrado. Isso. Certo?
Muito bem. Bom, esses termos aqui é que são os chamados de polos do potencial. Então, esse primeiro termo aqui, ó, ele é chamado de monopolo. Esse segundo termo aqui é chamado de dipolo. Enquanto esse terceiro termo aqui é chamado de quadrupolo. E assim por diante. Tá certo? Bom, primeira observação importante aqui, a crucial, é você notar que o termo de monopolo é dado aqui, ó, pelo deslocamento total. Quanto vale o deslocamento total no circuito fechado? 0, certo? Ou seja, eu estou saindo de um ponto, caminhando, caminhando, caminhando e voltando para o mesmo ponto. A integral de linha desse deslocamento aqui, o deslocamento total, é 0, certo? Ou seja, a integral de d' é igual a 0. O que torna o termo de monopolo nulo. Tá certo? Então, isso vem do fato de que, aparentemente, né, o que a gente observa até hoje, que não existe monopolo magnético na natureza. Certo? Então, não tem, pelo menos não se encontrou, o termo de monopolo magnético. De forma que o termo dominante aqui é o chamado de termo de dipolo. Então, o A de dipolo em R, ele é igual a μ0 I sobre 4π integral de R' cosseno de θ' dl'. Isso aqui pode ser escrito também em termos de um produto escalar, que é μ0 I sobre 4π a integral de quem? R versor, produto escalar com R' dl'. Por quê? Porque o R versor escalar R', né, dá nada mais do que o módulo de R versor, que é 1, módulo de R' vezes o cosseno entre eles, e o cosseno de entre eles é o θ'. Certo? Muito bem. Isso aqui já está finalizado. Certo? Então, esse é o nosso momento de dipolo, o potencial vetor e o termo de dipolo dele. Só que é mais conveniente, mais comum a gente escrever ele de uma maneira diferente, tá certo? Então o que a gente vai fazer agora é trabalhar um pouco só para reescrever esse potencial. Mas o potencial é esse aqui, ó, o potencial de dipolo. Então, de uma forma mais conveniente, o que a gente quer mostrar aqui é que você pode escrever essa integral aqui, ó, de R escalar com R' dl', como sendo menos o gradiente, aliás, desculpe, o divergente, não, o gradiente de R escalar R', produto vetorial com dl'. Certo? Pô, mas que conveniência escrever dessa maneira. Você vai ver que é realmente conveniente, sim. Bom, mas como é que a gente prova isso aqui? Então tem toda uma matemática aí para a gente provar. Então para isso a gente vai definir um objeto que é isso aqui, ó. Prova. Definimos então um objeto que é um C-vetor R escalar R'. Tá certo? Que é equivalente aqui que eu vou chamar de C
T'. T' aqui é um escalar, sabe que é um produto escalar, é um escalar. É onde o C é um vetor constante. Constante. Muito bem. Então, ó, o que a gente vai calcular? Calcular, para começar, rotacional de CT', produto escalar com DA'. Aplico Stokes, integral fechada de CT', produto escalar com DL'. Tá certo? Agora, o rotacional de um vetor vezes um escalar nada mais é do que o escalar rotacional do vetor menos o produto vetorial do vetor com o gradiente do escalar. Ok? Mas como a gente viu, o C é constante, tá certo? Pelo fato de C ser constante, esse termo aqui dá zero. Porque o rotacional, né, é uma derivada de um vetor constante, então não dá em nada, o rotacional dá zero. Então daqui eu tiro que C T' escalar com DL' nada mais é do que menos a integral de C produto vetorial divergente de T', ok? Produto escalar com DA'. Muito bem. Fazendo uma permutação cíclica aqui, do produto escalar e o produto vetorial, você pode escrever isso aqui assim. Permutação cíclica. A gente tem, isso aqui pode ser escrito como menos a integral de C escalar divergente de T', produto vetorial DA'. Agora, como C é constante, eu tiro o seguinte, ó. Ops. C, posso pôr o C para fora. Produto escalar de T' escalar com DL', que está aqui, ó, é igual ao quê? A menos C integral de gradiente de T' rotacional com DA'. De forma, então, que agora eu tenho C aqui escalar dos dois lados, eu tenho aqui esse termo aqui igual a esse termo, que implica, então, que a integral de T' escalar DL' é igual à integral do gradiente de T' produto vetorial DA'.
Agora o T' nada mais é do que R menos R'. Então daqui eu tiro que a integral de R versor, produto escalar R', dL', nada mais é do que menos o gradiente de R escalar com R', produto vetorial com dL', que era exatamente o que a gente queria demonstrar. Ok? Então, provamos esse pedaço, então eu vou só reescrever isso aqui agora, usando essa expressão aqui. Aliás, mais do que isso, ó. Vamos antes trabalhar esse integrando aqui, ó. O divergente, o gradiente de R escalar R', nada mais é do que o rotacional do rotacional de R' mais R versor escalar nabla aplicado em R'. Isso aqui vem dessa propriedade, né? Rotacional do rotacional dá esse aqui menos esse aqui, tá certo? Mas a gente sabe o rotacional de R' dá sempre zero, tá certo? Isso aqui é radial, né? Então esse rotacional basicamente está paralelo, pode fazer as contas lá. Isso aqui dá sempre zero. E R, produto escalar, com o gradiente aplicado em R', isso aqui dá o R versor. Então, mostre e mostre. Essas duas identidades aqui. Ó. Com elas em mãos, finalmente, eu troco tudo isso aqui, então, esse cara aqui vai me dar zero. Esse aqui vai me dar o próprio R versor. Eu simplesmente substituo isso na minha integral agora. Então, o meu A dipolo em R é igual a μ0π sobre 4π R, integral de R versor escalar R', dL', de forma que depois que eu trabalhei, cheguei nessa expressão aqui, ó. Depois que eu cheguei nessa expressão, eu peguei, calculei e mostrei que esse cara nada mais é do que um R versor, tá certo? O versor ele não está sendo integrado, aqui eu posso colocar ele para o lado de fora da integral, não tem problema nenhum. Então isso aqui vai ficar menos R versor, produto vetorial com dA, integral de dA, que multiplica μ0 e sobre 4π. Opa, aqui faltou um R ao quadrado, hein? 0i sobre 4π R ao quadrado. Aqui também faltou R ao quadrado. Que vinha do trígono de monopolo, né? Tá aqui, ó. Ó. Tá certo, trígono de polo. Só um segundo, deixa eu concluir. Aí o que a gente faz aqui? A gente simplesmente chama esse termo aqui de M, o quê? I integral dA.
de forma que o meu ar de dipolo pode finalmente ser escrito como sendo... Vou inverter a ordem do M pelo R para trocar o sinal, tá certo? Então vai ficar μ0 sobre 4π M vetor R versor sobre o módulo de R ao quadrado. Então, esse é o nosso momento de dipolo, onde o M é chamado de dipolo magnético. Então, só para concluir, basicamente a ideia não é tão complicada, a matemática tem muitas passagens e tudo mais, né? Identidades matemáticas, mas a ideia por trás é simples. Ó. Você tem aqui um R muito maior do que o R', você tem a expressão do potencial vetor. Você então reescreve esse 1 sobre R de forma a você conseguir fazer expansão binomial, e aí analisando a expansão e separando os termos de primeira ordem e segunda ordem de R' sobre R, você escreve então o momento de dipolo. É o potencial vetor em termos dos momentos de dipolos. Aí basicamente o que a gente faz é se atentar que o primeiro termo dá zero e trabalhar esse segundo termo, tá certo? Simplesmente para escrever ele de uma forma mais conveniente, mais usual, em termos do que nós definimos como sendo o momento de dipolo, que é o I escalar dA. É I integral de dA. Onde o dA nada mais é do que a área do meu loop lá, né? Do pequeno loop que está sendo utilizado para calcular o potencial vetor.